Muito bem, estamos de volta com o nosso Em Defesa da Gente. Você pode participar conosco, 3451-9400. Já aqui no estúdio comigo, o meu querido entrevistado Dionei Cunha, para nós batermos um papo. Falarmos de Joinville, que é um assunto que tu gosta demais. Prazer te receber, meu querido, coordenador do Arquivo Histórico aqui da cidade de Joinville. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu para estar aqui hoje e contar um pouco da história da nossa cidade, algumas histórias, né? Pois é, essa não é Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa, né, Dionei? Eu como joinvilense adoro demais a cidade, né? Probleminhas como qualquer outra, Sim. Mas sem dúvida é uma cidade muito boa. Pois é, domingo agora nós vamos completar 174 anos de emancipação político-administrativa. Uma cidade, é a maior cidade de Santa Catarina, está entre as 3 maiores do sul do Brasil. Existem alguns que acreditam que Joinville deveria ser a capital de Santa Catarina, mas aí é uma outra discussão, né? Enfim, a capital é Florianópolis, mas que é uma cidade que se destaca, não só aqui na região sul, mas tanto em nível nacional também. Isso é verdade porque ao longo da história Joinville produziu muitas coisas marcantes, né, Dionei? Sem dúvida, se deve, claro, ao tipo, né, de ocupação que a cidade, a região aqui sofreu desde o final do século XVIII e principalmente ali na metade do século XIX, né, com a fundação efetivamente da cidade, né, a então colônia Dona Francisca. Como é que era Joinville no passado, há muito tempo atrás? Se a gente for recuar aí, podemos recuar ficar um bom tempo 5 anos atrás para falar dos sambaquianos, né? Sim. Famosos, porque Joinville é conhecido inclusive internacionalmente, né? Tem o Museu do Sambaqui, né? Tem o nosso maravilhoso Museu do Sambaqui, né? Uma referência internacional, Sim. inclusive, que já demonstra essa ocupação tão antiga aqui da região, né? E também com os povos indígenas, e, como eu falei, mais efetivamente ali no século XIX, com a chegada de europeus e também africanos, né? Infelizmente no período de escravidão, né? Sim. Escravizados que eram, então, mas uma região já bastante ocupada aqui no século XIX. O que mudou aqui quando chegaram os europeus? Eu sei que eles chegaram com uma vontade muito grande de desbravar tudo, né? As belezas dessa cidade, enfim, isso chamou muita atenção. O que mudou na cidade de Joinville a partir daquele momento? Eu diria que o próprio tipo de ocupação. Sim. A gente tinha até a criação da colônia, né, cidade de Joinville, que gerou a cidade de Joinville. Antes de Dona Francisca, né? Dona Francisca, né, que era o nome da colônia, e um tipo de ocupação baseada em grandes propriedades, né, agrícolas, que eram então cultivadas por esses luso-brasileiros Sim. e afrodescendentes, né, escravizados. E a partir da chegada, ali em 1851, desses outros imigrantes, Sim. mesmo, principalmente germânicos, né, suíços, alemães, noruegueses, um tipo de ocupação baseado numa pequena propriedade, trabalho livre, né, para a produção primeiro de subsistência e depois, inclusive, também para venda de excedente, né? E aí se destacam também imigrantes já com conhecimentos mais técnicos, né, de áreas urbanas lá da Europa, que iniciaram pequenos empreendimentos aqui que geraram depois grandes empreendimentos, né, grandes indústrias. Até. Por que a barca Colón se tornou tão mítica, né? Tão significativa para nós? Porque foi a primeira, né? A primeira. Que trouxe também a primeira leva de imigrantes em início de março de 1851, né? Mas aí é um detalhe, tá? Que muita gente ainda acha que a barca Colón, ela veio pelo Rio Cachoeira. Sim, né? sim. E é o que contam muitos, né? Muitos contam isso. Virou meio que uma lenda. Mas se for pesquisar bem... Não, porque era uma embarcação muito grande, né? Sim. 3 mastros, né? Velas, enfim, que não tinha como entrar pelo Rio Cachoeira, não tinha fundura, né? Enfim. Então ela parou, fundiou, na verdade, ou ancorou, enfim, lá perto de São Chico, né? Do porto lá, né? E aí em botes... Baía da Babitonga. Da Baía da Babitonga, exatamente. E aí em botes menores, esses imigrantes vieram rio acima, né? Aí chegaram ali na altura do mercado municipal, onde hoje é o mercado municipal. Pois é, e aí a nossa cidade foi ganhando cada vez mais notoriedade e destaque em nível de estado, e óbvio, quando tu tens um lugar atrativo, isso acaba fazendo com que muitas pessoas venham e queiram também construir sua história, sua vida, enfim. Foi assim que Joinville
que é interessante, vou pegar um exemplo aqui, né? A Bianca sabe, eu gosto muito de política, quase nada. Luiz Henrique da Silveira, por exemplo, ele não era joinvilense natural de Joinville, era um cara de fora, Blumenau, né? Cidade dele, mas conhecido como um joinvilense, porque olhou para cá, se apaixonou. Joinville é isso, né, Dilnei? É amor à primeira vista, é olhar, se apaixonar, se encantar e aí começar a sonhar com a cidade. É isso, né? Essa é uma característica da cidade. Sim. É uma cidade de imigrantes, e atualmente novamente imigrantes, né? Pessoas que vêm de fora mesmo do Brasil. Né? Tivemos recentemente haitianos, agora também venezuelanos, angolanos, enfim. Isso é uma marca da cidade. E por isso a cidade se tornou também o que é, né? A maior cidade do estado. E com esse alto desenvolvimento, né? Por Perfeito. conta dessas pessoas que vieram para cá. Como é que nós fomos conquistando os títulos? Né? Porque hoje nós somos cidade dos príncipes, nós somos cidade das flores, nós somos cidade das bicicletas, nós somos a cidade da dança. Isso é um orgulho muito grande. Como é que a gente foi alcançando esses patamares assim, esses títulos importantes? Cada título desses aí tem uma história, né? Precisaria de alguns programas aí. Fica à vontade. A gente pode marcar, já pode deixar agendado lá para a gente continuar a conversa. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pois é, o título de Manchester catarinense, né? Justamente por ser um polo industrial, já desde o início do século XX, ali mais ou menos, né? Cidade das bicicletas, porque houve um momento que tinha mais bicicleta que carro, até porque carro era caro, né? Eram importados e tal. Cidade das Flores, porque havia um costume já lá no século XIX, entre muitas famílias aqui da cidade, de cultivar lá os seus jardins. E quando chegou aqui o presidente eleito, recém-eleito Afonso Pena, lá em 1906, na inauguração da estação ferroviária, ele deram uma volta com ele, né, pela cidade, principalmente pela área urbana, e ele viu aquele jardim muito bonito e disse, poxa, isso aqui é o jardim do Brasil, mais ou menos assim, né? E pegou, né? Mas havia realmente esse costume, né, de muitas famílias. E aí na década de 30, por conta da organização da exposição de flores e arte que virou a nossa Festa das Flores. Que também tem uma história maravilhosa, né? Espetacular. Cidade da dança através do Bolshoi? Principalmente, mas já havia também uma tradição, né, de dança, né, na cidade anterior, mas certamente a vinda do Bolshoi, a instalação aqui da escola, deu um impulso tremendo, né, à dança aqui na cidade. Mas a Casa da Cultura, tem que fazer uma referência, já tinha sua escola de dança, né, antes, né, desde a década de 70 ali. Isso é fantástico, né? Porque, assim, nós somos banhados pelo mar, né? Querendo ou não, Baía da Babitonga está aí. Nós poderíamos ser uma cidade praiana, né, Dilnei? Por que a gente não... Óbvio, essa é uma pergunta um pouco difícil de se fazer, por que a gente não desenvolveu isso, né? Nós temos a nossa praia, a gente disse que nós temos a nossa praia, mas geograficamente nós somos muito privilegiados, porque nós, colado aqui na Serra, que é espetacular, né? A Serra Dona Francisca, enfim. Por que a gente nunca teve esse... Joinville nunca puxou para esse lado de se desenvolver para a questão turística também de praia? E também veio um pouco desse modelo de ocupação, de colonização, né? Porque as terras na margem, onde hoje é o Boa Vista, Espinheiros, essas terras já eram ocupadas. Né? Naquele modelo que eu te falei, né? Anterior à colonização, à fundação da cidade, pelas famílias dos brasileiros, afrodescendentes. E na outra margem do Cachoeira, onde hoje é o centro, bairros América, até a Serra, né, até Vila Nova, enfim, Piraberaba, foi um outro modelo de ocupação. Né? Então, as atividades mais, digamos, relacionadas ao mar, né, pesqueiras, etc., realmente elas não se desenvolveram aqui na cidade, que permitisse uma ocupação maior, né, mais densa daquelas regiões costeiras ali. Isso já é uma análise minha. Claro. Enfim, aí o historiador ele tem a sua versão, né? Cada um tem a sua. Mas eu vejo dessa forma, né? Analisando o passado da cidade, como a região foi ocupada, né? Eu diria mais ou menos que é por aí. Tá? Mas, desculpa, Joinville, vai ter atividades portuárias muito intensas, tá? Até a década de 60. No passado. Até a década de 60. Nós tínhamos, inclusive, 2 portos na cidade. Um ali onde é o mercado municipal. Um porto em Joinville.
portos em Joinville. Exato, né? portos em Joinville, exatamente. E o maior ainda, ali perto da Arena Joinville. Isso. O Porto do Bucarém. Sim. Que fazia todo esse tráfego, né, de importação, exportação de produtos e tal, e claro também de passageiros lá até uma época, né, mas que realmente faltou desenvolver um pouco mais esse lado, digamos, do litoral de Joinville, né? E é incrível que aqui na região, quem acabou se destacando foi Joinville, fomos nós, né? Mesmo São Francisco do Sul sendo mais velha que nós, por exemplo. Sim. E mesmo tendo as suas histórias também. Um beijo pro povo de São Chico, eu amo muito o pessoal de São Francisco do Sul. Mas Joinville, na verdade, ela soube desenvolver a sua vocação, né? Para ser realmente protagonista, portanto que a gente comentou no início aqui, primeira em Santa Catarina, a maior cidade de Santa Catarina, e no sul do Brasil, a terceira, né? A cidade de Joinville. Quando é que foi que deu esse boom para a questão da indústria e hoje nós temos aí empresas como a Tupi, por exemplo, que é destaque mundial? Eu diria que foi principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial. Década de 50 em diante ali que teve um impulso muito forte na industrialização da cidade. Sim. Justamente por fatores até externos da própria Segunda Guerra Mundial, né, que afetou as economias no mundo todo. E aí permitiram que Joinville desenvolvesse muito as suas indústrias, né, e novos empreendimentos, ou aqueles que eram pequenos pudessem ampliar. Né? Mas lá no século XIX a gente já tem esse princípio da industrialização, né? Esse perfil muito ligado na época à agroindústria, né? E depois as indústrias como a gente conhece hoje, né? Isso é fantástico, né? Tu trouxe imagens para compartilhar, né? Tem O que nós temos para imagem. compartilhar com os nossos telespectadores aqui? Olha, são muitas imagens de locais que alguns talvez vão reconhecer. Pode colocar. Vamos lá, vamos explicando então que locais nós temos aqui e o nosso telespectador está acompanhando a gente. Esse é um dos locais que talvez muitos joinvilenses vão reconhecer. Hoje ele é o Museu de Arte de Joinville. Certo. Né, bastante Nosso frequentado. Nosso Nosso MAG. E que, na verdade, ele era a residência do Otto Kardec, né, famoso personagem da história da cidade, que foi prefeito e um monte de outras coisas aí. Ele construiu essa casa em 1864, uma das construções mais antigas de Joinville. E ele morava lá? Morava lá com a esposa dele. Ele aparece ali, inclusive, lá no senhorzinho ali de Begaria. Esse cara ali é o Autocar? Chapéu, é o Autocar. Seu Autocar Derfel. Caramba, quanto respeito. E agora? Esse é outro local que muitos joinvilenses conhecem, mas só que não vão saber porque essa parte aí Caridade. está escondidinha. Ela existe ainda, esse prédio aí, mas está escondidinho, que é o Hospital São José hoje. Hospital São José era assim? Era assim. Era desse jeito? Exatamente. Eles chamam de ala antiga do São José, hoje está lá ainda, né? Mas tem a parte nova, obviamente, né, que esconde essa aí. E na época era chamada de Hospital de Caridade. Hospital de Caridade, que bacana. Próxima foto. Também muitos joinvilenses talvez reconheçam esse local aí, certeza. essa construção, que é o antigo Cine Palácio. Sim. Que até pouco tempo atrás era sede de uma igreja aqui, né? Ali bem no centro, né? Em frente ao terminal de ônibus. Perfeito. É de 1917 essa construção. Teatro Nicodemos? O nome era esse, Teatro Nicodemos. Era para ser teatro, mas aí virou cinema, né? E teatro com TH. Teatro com TH. Teatro com TH. Próxima imagem, vai lá. Olha. Essa aí. O que é? Todo joinvilense vai se reconhecer aí, né? Nas enchentes aí, em algum momento da sua vida. Passou por enchente ou pelo menos viu, né? Que a cidade ficou debaixo d'água. Águas do Rio Cachoeira. Aí certamente do Rio Cachoeira e do Ribeirão Matias, né? Sim. Ali do centro, porque isso é na Rua do Príncipe. Um tempo bem antigo. Década de 30. 20, aliás, década de 20. Que coisa impressionante. Atrás. Próxima imagem, vai lá. Também, acho que muitos joinvilenses vão reconhecer, que é a antiga estação ferroviária, hoje Estação da Memória. Certo. Ali na zona sul da cidade. Essa lá é onde fica perto do antigo Shopping Estação, né? Exatamente. Tem o Museu da Bicicleta ali também. Muito bacana. Próxima imagem. Essa é uma imagem aérea muito interessante, é da década de 40 e 50, aquilo que eu te falei. Questão da própria distribuição ali do rio, né? Enfim. Isso. A gente está vendo aí o Rio Cachoeira, né? Olha só. Na curva que ele faz e
e o rio Bucarém, que encontra o Cachoeira ali na Arena Joinville. Na Arena Joinville. É exatamente naquele ponto ali que está a Arena Joinville hoje. E como já Nessa era época muito bem era o povoada, porto né? da cidade. Como já era muito bem povoada. Bastante, é uma região, na verdade, de muitos depósitos, né? Sim. Porque era o porto da cidade, como eu falei há pouco para Sensacional. vocês. Próxima imagem. Que legal. Eu ficaria vendo isso aqui a noite inteira. Para quem quer conhecer Joinville, né? Enfim. Sim. Que lugar é esse, Aí Ednei? é a Rua do Príncipe novamente, né? E aí a gente tem um fato bem marcante. Os joinvilenses, aí com seus 80, 90 anos, Sim. talvez vão lembrar da passagem do dirigível Zeppelin por Joinville. Certo. Pois é, o que é aquilo lá em cima? É o Zeppelin. É o Zeppelin? É, o Zeppelin. Rapaz. Em 1934. 1900. Aí, Olha, o novamente. Zeppelin Aí passando dá para por identificar melhor porque vocês estão vendo aí a Rua das Palmeiras, né? aqui. É verdade. Bem no centro da cidade, ali passando por cima. E o Zeppelin passando. Era uma arma de propaganda, né, do governo Sim. alemão, Sim. nazista, enfim, né? Exato. Ainda mais que São Francisco do Sul, né? Tem as suas ligações também, tem a sua história, enfim. Que fantástico. Próxima imagem, vai lá. Novamente aí, uma imagem de enchente de Joinville. Essa aí é na Rua 15, bem na esquina com a Rua do Príncipe ali. Sim. Pessoal a cavalo, Fazendo pose aí, né? bicicleta. É um taxista ali, se eu não me engano. Taxista, o pessoal de cavalo, de bicicleta. Olha só. Próxima imagem, por favor. Rua do Príncipe também. Isso é da época da instalação do primeiro transporte público de Joinville, que eram os bondes puxados a burro. Olha só. Bondes puxados a burro. Bondes puxados a burro, né? Dá pra ver eles aí. E os trilhos ali, inclusive, né? E aí facilitava a questão da mobilidade urbana. Sim. Sensacional. 1917, se eu não me engano. Olha, que lugar que é esse? Esse aí é lá no Panágua, né? Panágua, no Rio Velho. É um sambaqui. Um samba aqui. Mais ou menos 100, 120 anos atrás. E o pessoal ali posando também para foto, porque eles exploravam os sambaquis. Claro que hoje é proibido, né? Sim. Patrimônio Sim. federal, inclusive. Sim. Mas na época eles exploravam os sambaquis para fazer cal. Olha só. Que impressionante. Que era usado para macadamizar as ruas e também caiar, né, as casas, pintar. Essa imagem aí é lá da Zona Sul, então. Lá do Panágua. Lá do Panágua. Impressionante. Próxima imagem antes do intervalo. Olha, quem que tá aí? Essa aí nunca ninguém vai adivinhar onde é, mas isso aí é bem no início da Monsenhor Gersino. Mas o que é isso aí? Isso é um cortume. E aí a família trabalhando ali no cortume, né? Exatamente ali na esquina onde é o Catarinão, antigamente era o Catarinão e tal. Né? Na Monsenhor Gersino. Monsenhor Gersino. Que coisa impressionante. Rua Santa Catarina com Monsenhor Gersino. Tu fica aqui com a gente no próximo bloco também, porque a conversa está muito boa. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, na sequência, nós vamos voltar e vamos continuar com a nossa entrevista aqui, porque tá sensacional falar e relembrar, né, da belíssima história da nossa cidade de Joinville. Intervalo é rápido, voltamos já já. Conservas Rio do Mogo. Os mais variados tipos de conserva da região. É tradição, é qualidade, é saúde na sua mesa. Conservas Rio do Morro, nos melhores mercados, mercearias e verdureiras. Conservas Rio do Morro. Ligue 3492-2821. Quero mandar um abraço pro pessoal da Drogaria Coradelli. São mais de 40 anos cuidando da saúde da família. Você precisou de um atendimento, de uma orientação? Farmacêutico 24 horas para te deixar sempre com a tua saúde em dia, te dar aquela orientação. Fica ali na Rua João Costa Júnior, no ladinho do PA Sul. Falou em drogaria, é Coradelli. Meu amigo gentil, um grande abraço para ti e para toda a tua equipe, tá bom, filho de Deus? Drogarias e farmácias Coradelli. Um amigo na madrugada, de segunda a sábado, meia-noite. Um amigo na madrugada. Um ombro amigo,
uma palavra de vida. Clipes de louvores que tocam o coração e a sua participação pelo WhatsApp 47 9 88 69 05 92, com pedidos de oração e testemunhos. Um amigo na madrugada, da meia-noite à 1. A apresentação: Pastor José Carlos Francelino, ao vivo, na 106 FM e TVBE. Um amigo na madrugada. Deus, refúgio fortaleza. Participe da 31ª Festa dos Pescadores da APEG. Serão 7 noites de muita cultura, história, palavra, louvor e adoração. Venha sentir uma experiência incrível com os servos de Deus. Pastor Antônio Márcio, Pastor Sandro Fontoura, Apóstolo Luiz Henrique, Samuel Mariano e Banda, Leandro Borges, Pastor Marco Feliciano e Roberto Marinho, Danilo Leite, da Lete Hungria, Ana Clara Rocha e Helder Andrade, de 25 a 31 de março, na sede da APEG, Rua Júlia da Costa Flores, 2221, Gravatá, Penha, Santa Catarina. Início às 19 horas. Entrada gratuita. Realização APEG. Você não pode perder. Apoio Rádio 106 FM e TVBE. Poços artesiano e semi-artesiano é Hidroville. Anote o telefone aí, filho de Deus, e faça o investimento e acabe com o teu problema com água pro resto da vida. Olha o telefone, 999-486527. Fala com o Ivanor, ou se não fala com o Ivan, no 991 90 92 12. Hidroville, poços artesiano e semi-artesianos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Dias e todo domingo pela manhã estou aqui na TVBE com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Sempre um especialista falando sobre assuntos que envolvem a parte imobiliária, construção, reforma, ampliação, aluguel, venda, enfim, tudo que você precisa sobre decoração, móveis, pintura. Não importa, o local certo é o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Aguardo você todo domingo pela manhã, aqui na TVBE. Moraes Escapamentos, Moraes. Escapamentos tem que ser Moraes. Costa e Silva e Carrom, Floresta e Rio. Escapamentos tem que ser Moraes. Se o seu carro está com ronco estranho e você quer que ele fique legal, a colocação é gratuita, qualidade demais, serviço rápido e profissional. Rede especializada Moraes Escapamentos. Tudo em escapamentos. 4 lojas em Joinville. Fone 3436-3791. Escapamentos tem que ser Moraes. Muito bem, estamos de volta com o nosso Em Defesa da Gente, recebendo hoje aqui Dionei Cunha, nosso querido coordenador do Arquivo Histórico aqui de Joinville e que está compartilhando histórias maravilhosas de Joinville. Vamos trazer a participação do nosso telespectador, 34519400. Coloca na tela, Marcos Paulo está com a gente. Boa noite, Em Defesa da Gente. Quero ver se você pode nos ajudar com um problema. Depressão no asfalto aqui da nossa rua. Com esses problemas aqui, minha casa já está aparecendo rachaduras na parede. Já estive no CEINFRA para ver, mas não teve retorno. Já tiveram aqui para consertar e nada. Nossa rua, Rio do Ferro, entre 348 e 360. Deixa eu pedir um favor. O meu querido J2, coloca na tela, pode voltar para cá, coloca na tela o meu contato. Marcos Paulo, eu vou te pedir um favor, se possível, uma gentileza. Esse contato aí, se tu mandar mensagem nesse contato aí, a tua mensagem vai vir para cá, tá? Para esse celular aqui, que é o meu contato pessoal. 997938862. Eu quero anotar o teu contato e tomar um café contigo, conversar com você pessoalmente sobre essa situação, para a gente buscar uma solução para esse problema e ir até a tua rua, enfim, conversar com você, com a tua família, como a gente sempre tem feito aqui no nosso Em Defesa da Gente, tá? Obrigado pela tua participação. O telespectador participou aqui comigo e perguntou o seguinte, eu achei muito interessante isso, muito interessante. Se ele conhece o Joinville, pergunta se ele sabe onde ficava o Salão Cachoeira. Salão Cachoeira, será que é algum lugar de dança, alguma coisa assim? Olha, Joinville teve vários, né? Joinville, no passado, tinha um salão de baile em Alguns. cada esquina. Muitos salões. Esse certamente era um deles. Eu, particularmente, não conheço Sim. especificamente esse aí. Bacana.
Vamos colocar a próxima imagem na tela aqui. Eu tô amando esse programa hoje. Sensacional. Que lugar que é esse? Esse aí... Bom, cervejaria. Já é uma pista. Tem uma pista ali, né? Cervejaria catarinense. Depois foi incorporada pela Antártica, a famosa Antártica de Joinville, que ficava na rua 15 de novembro, né? Que depois virou a Cidadela Antártica. Sim. Enfim. Fantástico. E esse lugar aí, sensacional. Começou assim. Vamos lá, próxima imagem. Olha! Essa é uma família de colonos da Estrada da Ilha, lá em Piraberaba, né? Eu trouxe a foto porque ela mostra dois momentos da família, né? Quando os imigrantes se instalavam aqui, a primeira construção era uma choupana, era uma cabaninha, né? Feita de folhas de palmito, né? Tronco de palmito, e depois evoluía para aquela que está lá no fundo ali, que é aquela casinha chaimel, né? De tijolinho ali à vista, né? E um terceiro momento, já a família mais próspera, digamos, né? Aí a casa da frente ali, com a varanda, né? Então uma casa melhor, né? Que bacana, hein? E olha só o estilo da turma e a forma como tiravam foto também. Sensacional. Muito legal. Próxima imagem. Essa eu acho que é que quase todo mundo vai reconhecer, né? Que é a nossa Rua das Palmeiras. Essa é muito fácil. É cartão postal da cidade, né? Isso no início do século XX, mais ou menos. E lá no fundinho a gente tem Por que ela parece mais comprida? Ou não? Não, eu acho que é tem só diferença? a perspectiva ali da foto ali que dá essa impressão. Mas na verdade, sim, tinha mais Palmeiras, porque não tinha aquela rua na frente do museu hoje. Perfeito. Isso. Por isso que ela vai parecer um pouco mais... Pode ser por isso, é verdade. Sim. Então lá no fundinho tá o museu, né? O atual Museu Nacional de Imigração e Colonização. Que imagem é essa? Acho que agora vai vir uma sequência, na verdade é a primeira vista panorâmica de Joinville. Olha. Joinville, na verdade, o centro da cidade, né? E essa é a parte ali onde hoje está o mercado municipal. E lá no fundo, né, que é mato, onde hoje seria a Rua Getúlio Vargas. Sim, entendi. Lá para a Zona Sul daí, né? Que legal. E aí a sequência de imagens. Aí então. a gente tem, destacando ali, aquela construção maior no morro, onde hoje está a Catedral de Joinville. Essa aí é a primeira igreja católica de Joinville, onde depois então foi construída a nossa catedral. Que é um destaque não só para Joinville, mas para o estado inteiro. Sim, né? Pela arquitetura diferente. A forma como ela é bonita também. Exato. E agora... E aí nessa sequência, né, dessa vista, Sim. a gente tem também ali no centro da cidade as casinhas, né? Não tem nenhum prédio. E à esquerda tem um terreno baldio ali, que foi todo preparado, né, drenado, desmatado, onde exatamente hoje está o Museu Nacional, ali na Rua das Palmeiras. Nem as palmeiras estavam lá ainda nessa época. Olha só, que coisa impressionante. Bom, aí nós temos a igreja lá no fundo. Isso, né? Eu fico tentando. Adivinhar. Eu na minha... tu tá morando 2 meses em Joinville e tu quer... Mas eu fico tentando imaginar os locais assim. Que lugar que é esse? Esse também é onde hoje está o mercado municipal. É o antigo porto de Joinville, que a gente comentou antes, né? Sim. Então tem ali as canoas, né? Os barquinhos do pessoal que vinha trazer produtos, mantimentos para vender. E aí tem um monte de gente ali, né? Esperando. Essa aí é a feira de domingo. Feira de domingo? Era o momento que o pessoal, os colonos, por exemplo, vinham da área rural para comercializar os produtos deles nesse espaço aí, no antigo porto. Que sensacional. Esse Rio Cachoeira deve ter muita história. Nossa, aí daria mais alguns programas só falando do Rio Cachoeira. Esse Rio Cachoeira, a quantidade de embarcações que já passaram por ali é uma coisa impressionante. Sim. Que lugar que é esse? E aí hoje é a Praça da Biblioteca Pública. Praça da Biblioteca Bem Pública. no centro da cidade também, muitos devem saber onde é que é. E nessa época, obviamente, bem diferente. E aqui nós temos... um coreto. Exatamente. Onde se faziam as retretas aos domingos à tarde, no final da tarde, que era... Sensacional, hein? Cidade. E a gente tem alguns meninos ali, né? Alguns guris também. Eu vi, pois eu achei interessante. Olhando para a foto, inclusive. Exato. Olhando para a forma como tiravam foto naquela época. Sim, inclusive também destacando a presença negra em Joinville. Exato. Né? Sim. Muita gente não sabe, mas a gente tinha uma população afrodescendente já antes mesmo da chegada dos imigrantes aqui.
E que era considerável, né? Considerável. Próxima imagem. Rua do Príncipe. Rua do Rua do Príncipe. Aí à direita a gente vê a primeira prefeitura da cidade, o primeiro edifício onde se instalou a prefeitura e a Câmara Municipal de Joinville. Ali hoje... Elas eram mais próximas. Sim, era vizinhas, mesmo espaço. Até os anos 30, se eu não me engano, funcionou aí. Hoje ali é a Praça Nereu Ramos, onde estava o antigo Ipreville. Sim. Hoje não é mais o Ipreville ali, né? Onde o pessoal fica jogando dominó ali, né? Os senhores ali, os velhinhos ficam jogando dominó. Num lugar que tem história, né? Tem muita história. Próxima imagem. Olha. É novamente uma foto mostrando uma família de colonos. Isso é lá na Estrada do Sul, no Vila Nova. O pessoal do Vila Nova. Uma casinha bem simples, como eu comentei há pouco. Certamente foi a primeira casa, né? Sim. Assim que eles chegaram aqui na colônia, enfim, ainda coberta, vocês podem reparar, coberta com folhas de palmito. Pois é, toda de madeira e coberta com folhas de palmito. Impressionante, hein? Próxima imagem, vai lá. Bom, aí nós temos uma fábrica de barricas. Barricas. Isso na rua 15 de novembro, ali onde é perto do cemitério do imigrante, perto do Dona Helena, só para o pessoal se localizar aí. Tinha uma fábrica de barricas e uma madeireira ali. Sensacional, muito bom. Próxima. Bom, aí nós temos... Que lugar que é esse? De novo a Rua do Príncipe, de um outro ângulo, aí visto lá da parte de cima, né? Onde seria hoje a catedral, mais ou menos. E essa vista ali bem do centro da cidade, com a Rua das Palmeiras, a Torre da Igreja da Paz, né? Lá perto do Bom Jesus. E essas primeiras casas aí, ali onde hoje está a Caixa Econômica. Sim. Né? E do outro lado, se eu não me engano, a Casa Sofia. Fantástico, muito legal. E é incrível porque a forma como eram as construções já naquela época, né? Sim. Naquela época, lá atrás, já tinha esse desenvolvimento. Tem os prédios ali modernos. Exato. Os casarões ali. Poderia ser casas no solo, por exemplo, já tem prédios ali, sobrado, enfim. Exato. Impressionante. Vamos lá. Poxa, o programa está acabando, vai lá. Porto de Joinville? E aí, novamente o Porto de Joinville, mas numa outra época, né? Sim. Já bastante desenvolvido, com bastante movimento, muitos barcos ali. E o antigo mercado municipal, que aparece em primeiro plano ali, a banca de peixes, logo atrás. E bem atrás, né, aquela construção maior, é o nosso moinho de trigo. Foi todo restaurado agora, né? Nossa, tá lindo. Tá uma beleza. Tá espetacular. Ali na Rua Uruçanga. Exatamente. Na Rua Uruçanga, perfeito. Próxima foto? Acabou? Aqui. Pô, onde é que eu encontro mais imagens dessa para ficar conhecendo a história do Joinville? Eu vou convidar já, né, claro, todo mundo aí, né, que quiser visitar o arquivo histórico, né? Sim. Porque lá a gente atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, sem fechar para o almoço, né? Só chegar lá e pedir o que precisa, o tema que for, a gente tem lá nos nossos documentos bem guardados lá no acervo. O endereço? O endereço é Avenida Hermann Augusto Lepper, 650, quase na esquina ali com a Dona Francisca, né? Pertinho ali da Casa da Cultura. Perfeito. Então, o pessoal que quiser conhecer mais, quiser saber, eu vou lá tomar um café contigo. Vou lá, com o maior prazer, porque Joinville é isso. Joinville é paixão, é você conhecer a história e se encantar, se apaixonar, né? E saber o porquê que ela é a principal cidade de Santa Catarina, né? A maior cidade de Santa Catarina, e esse destaque, um orgulho também, né? Um orgulho para os joinvilenses, um orgulho para Santa Catarina e um orgulho para o país também, né, Juninho? É isso aí mesmo, A gente precisa conhecer o passado para entender, um chavão assim, mas nunca é demais repetir. A gente precisa conhecer o passado para entender o presente, porque que a cidade é assim. Sensacional. Meu amigo, obrigado, cara. Sucesso, foi um prazer muito grande te receber aqui. Gente, está acabando o programa, fica o convite para você, domingo tem, uma programação muito especial esperando por todos os joinvilenses, vai acontecer o desfile lá na Beira Rio, você pode aproveitar, levar sua família, enfim, e celebrar, né, essa cidade incrível que é a cidade de Joinville. A todas as mulheres, um dia muito especial amanhã, um feliz Dia Internacional da Mulher, mandar um beijo aqui, ó, muito especial para minha mãe, a Dona Regiane, a minha irmã, a Sayonara. Um beijo especial também para minha cunhada, a Patrícia.
a minha avó Helene, minhas tias, enfim, a Déia, a Lúcia, a Letícia, a dona Almeri, a dona Ingrid e todas as mulheres especiais que a gente sempre comenta e destaca aqui no nosso Em Defesa da Gente. Um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, continue acompanhando a programação da TVBE, TVBE, essa é a nossa. Um abraço, pessoal!